Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 20ª aula aqui no nosso módulo PMC, Prisão e Medidas Cautelares. Estamos na nossa penúltima aula, concluindo o nosso módulo. Nesse bloco, falaremos sobre o tema restituição de coisas apreendidas e a medida de sequestro. Malgrado o nosso módulo seja prisão e medidas cautelares, esses dois temas eles ganham destaque nos concursos para delegado de polícia, principalmente o tema sequestro de bens, quando então a gente precisa avançar e dominar essa temática. Porque o nosso próximo módulo que lançaremos, já vou adiantar, é um módulo sobre provas. E eu não vou lançar um módulo isolado de medidas cautelares de natureza patrimonial, até porque a única medida cautelar de natureza patrimonial que é cobrada nos concursos para delegado de polícia é o tema sequestro de bens. Então, nada mais congruente do que abordarmos o tema sequestro de bens, né, dentro desse nosso módulo, para que a gente possa avançar e ganhar espaço. Vamos falar sobre a medida de restituição de coisas apreendidas. A medida de restituição de coisas apreendidas é uma medida de natureza caso, preste atenção, olha o questionamento de prova oral, né? Candidato, qual é a natureza jurídica da restituição de coisas apreendidas? A depender do momento em que é feito, ela pode ocorrer dentro dos próprios autos ou de forma incidental. A gente vai ver essa diferença aqui. Se ela ocorrer de forma pela autoridade policial, de maneira administrativa, ela possui uma natureza de uma medida cautelar de natureza administrativa. De outro giro, se ela for dentro dos próprios autos, realizada pelo juízo de forma incidental, ela tem natureza jurídica de medida cautelar propriamente dita, que ficaria, inclusive, afeto à cláusula de reserva de jurisdição, quando, por exemplo, não se tem certeza da propriedade desse bem. Então, alguns bens durante o curso da investigação pode a autoridade apreender os objetos que interessem à investigação, com fundamento no artigo 6º do Código de Processo Penal. Já vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Artigo 6º, inciso 2º, nos ensina que, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial perceba o comando imperativo, deverá, inciso 2, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberado pelos peritos criminais. Então, volta comigo. Então, determinada arma utilizada no crime, determinado veículo utilizado, o veículo furtado, o veículo roubado, o veículo produto de receptação, esses veículos, esses produtos, essas armas, esses telefones celulares, eles são apreendidos pela autoridade policial, submetidos à perícia e, caso não interessem à investigação ou já tenha realizada a perícia para instruir aquele processo, esse patrimônio, ou se não for bem ilícito, né, deve ser restituído. Quem pode realizar a restituição? Tanto a autoridade policial quanto ao poder judiciário. E é sobre isso que a gente vai se debruçar a partir de agora. Então vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Restituição de coisas apreendidas. O Instituto é estudado dentro do artigo 118 ao 124. Então, quais são as duas formas de restituição de coisa apreendida? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o meu tamanho. Opa, vamos lá. Não sei o que aconteceu aqui. Espera aí. Vamos lá. Agora, deu certo? Vamos lá. A restituição de coisas apreendidas, caso esta não interessarem ao processo, veja bem que já tem um comando normativo aqui impedindo que, fazendo uma interpretação contrário ao senso, caso essa coisa apreendida não interessar ao processo, não pode ser restituída. Poderá concretizar de duas formas.
primeiro, dentro do próprio termos nos autos, dentro dos próprios autos do inquérito policial, ou por intermédio de um procedimento incidental, quando, por exemplo, não se tem a propriedade daquele bem. E aí seria realizado pelo juízo cível. Vamos lá. Então, caso não haja dúvida quanto à propriedade do bem, ele não tenha sido apreendido no poder de terceiro, nos termos do artigo 120, o próprio delegado de polícia, durante a investigação policial, poderá restituir bens apreendidos. Volta comigo. Então, no curso de uma determinada investigação criminal, você, enquanto delegado de polícia, representou por uma busca domiciliar para recolher documentos, recolher telefones celulares, notebooks, equipamentos. Você encaminhou esses equipamentos, esses telefones celulares e esses tablets, enfim, qualquer objeto, encaminhou para a confecção do laudo pericial, a extração dos dados e o laudo pericial. Após a extração, o que interessa não é propriamente aquele telefone celular, porque o que interessa é o conteúdo no telefone. Então, se você já conseguiu extrair, fazer a extração, esse telefone é meramente um objeto e não nos interessa ficar de posse desse telefone. Então, o que deve ser realizado? A restituição, desde que esse telefone não seja produto ilícito. Por exemplo, eu peguei esse equipamento telefônico na casa de um indivíduo que é suposto autor do crime de furto. É óbvio que ele não pode se beneficiar da própria torpeza. Esse telefone deve ser restituído para o seu proprietário. Tudo bem? Vamos seguir. Então, primeira observação que a gente tem é que essa restituição não é uma diligência exclusiva da autoridade judiciária. A autoridade policial também pode restituir o bem apreendido. Quais são os requisitos para a restituição por parte da autoridade policial? Primeira, não houver dúvida quanto à propriedade do bem. A propriedade certa e determinada daquele patrimônio pode ser realizada pela autoridade policial, interpretando a contrário senso. Se o delegado de polícia não tiver convicção e certeza de que aquele bem é do indivíduo, ele não pode restituir, tudo bem? Segundo requisito, o bem não tenha sido encontrado na posse de terceiro de boa fé. Também impede a restituição, tá certo? Vamos seguir. Então vamos lá. Se o juízo criminal, quem é o verdadeiro, não determinar quem é o proprietário do bem, então, ó, o delegado de polícia não sabe de quem é o patrimônio. Aí, durante a instrução, ou até da investigação, o indivíduo faz o pedido de restituição. Não se pode afirmar de quem é o patrimônio. Eu não posso restituir. Eu encaminho para o juízo criminal. O juízo criminal vai deliberar acerca de quem é a propriedade. Se ainda assim também não conseguir determinar de quem é o verdadeiro proprietário, remeterá para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mão de um fiel depositário ou o próprio terceiro aqui já tinha a posse daquele objeto, tá? Se for pessoa idônea. Então, como é que funciona? Volta comigo. No curso da investigação, não se conseguiu demonstrar quem era o proprietário. A autoridade policial não pode determinar a restituição. Encaminhei para que o juízo se manifestasse sobre o fato. Durante o curso lá do processo criminal, também não restou evidente quem era o titular, quem era o proprietário da coisa. O juízo criminal, o que vai fazer? Vai remeter esse objeto para o juízo cível, que vai poder determinar que seja entregue a um terceiro idôneo de boa-fé ou um fiel depositário, até que se dirima aquela eventual dúvida sobre a propriedade. Beleza? Vamos caminhar. Mas é proibido a restituição caso aquele bem ainda interesse
a interesse ao processo. Ou seja, se o bem se mostra relevante para o deslinde ou fechamento da causa, não poderá haver restituição, nem por parte da autoridade policial, nem por parte do juízo. Então, volta comigo. Então, tem um veículo que foi utilizado, o veículo foi subtraído de uma pessoa idônea, lícita, ela é dona de um carro, e esse veículo foi utilizado para a prática de um homicídio. Cadáver foi encontrado dentro do carro, armas, cápsulas foram encontradas dentro do veículo. Questiona-se, pode a autoridade policial determinar? Ele está entregando o dono do carro? Não, o carro é meu, está no meu nome, recibo, tudo direitinho. Ele pode restituir? Negativo. Por quê? Porque esse veículo ainda não foi periciado. Então, enquanto tiver interesse para a instrução da investigação ou a instrução processual, não pode o veículo, nesse caso, ser restituído. Então, não é passível de restituição coisas que interessarem ao processo. Então, por exemplo, uma perícia num veículo, a extração de um telefone celular, ou a perícia numa arma de fogo utilizada também num veículo, da polícia militar ou da polícia... ou uma arma de fogo utilizada no homicídio. Digamos que subtraíram uma arma de fogo do quartel ou da delegacia e com essa arma praticaram diversos homicídios. Essa arma é de origem lícita, é do Estado, mas ela não foi submetida à perícia. É possível a restituição? Ainda não. Enquanto tiver interesse ao processo, não é possível a sua restituição, tá certo? Aí o artigo 91, quando fala que é vedado ainda, traz como efeito da condenação, inciso 2, a perda em favor da União daquele bem, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. De quê? Pronto. Dos instrumentos do crime, desde consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, o porte ou detenção constitua fato ilícito. Então, volta comigo, digamos que Caio tenha comprado uma pistola calibre 9mm no mercado paralelo, uma arma com numeração suprimida. Ele comprou a arma e a propriedade de bens móveis se dá com a tradição, isso vocês estudam lá no direito civil. Ele é proprietário da arma? Sim, mas essa arma de fogo ela é de origem ilícita, porque ela está com uma numeração suprimida. É possível haver a restituição dessa arma de fogo? Negativo. É o que a gente viu, é perda em favor da União desse armamento. Por quê? É um instrumento do crime, fabrico, alienação, uso, porte ou a detenção, um fato ilícito, tá bom? Então, não é possível de restituição. E a letra B, do produto do crime. Então, Caio subtraiu um veículo, o veículo foi apreendido na posse de Tício. Tício, em tese, está com a posse do bem, né? Posso restituir ele? Claro que não, porque ele é produto do crime. Ou de qualquer bem, ou o valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Então, o indivíduo praticou jogo de azar, o indivíduo praticou tráfico de drogas com dinheiro do tráfico de drogas, ele adquiriu carros e esses carros são de origem ilícita. Embora esteja em nome de interposta pessoa, da esposa ou da sogra, esse bem vai ser restituído? Também é negativo, uma vez que é uma vedação à restituição de coisa apreendida, porque ele é um produto ou de qualquer outro bem que constitua proveito auferido pela prática do ilícito. Também é um efeito da condenação, vai haver o perdimento. Na nossa última aula, vamos ver o perdimento e a pena de confisco. Confisco alargado, a gente vai ver sobre isso, tá? Então, como eu disse aí, desse modo, no modo do artigo 91, inciso 2, a linha A arma do crime, via de regra, não pode ser restituída, porquanto deverá ser confiscada em favor da União. Beleza? Ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, por exemplo, né? Se a polícia militar ou a polícia civil teve um armamento subtraído do batalhão ou da delegacia,
após a realização da perícia, essa arma não vai ser devolvida para o suspeito, né? Vai ser devolvida para a instituição policial. O que a gente precisa entender é que a restituição de coisa apreendida pode ocorrer tanto de forma no curso do inquérito, quando não haja dúvida sobre a propriedade, e quando não haja mais interesse para aquela investigação. Por exemplo, já foi o artefato ou objeto já foi submetido a uma perícia. Se já foi periciado, restitui, não há mais interesse, não há justificativa. Inclusive, é uma questão prática que trago para os senhores, não é recomendável que você fique com um bem dentro de uma delegacia, né? Digamos aqui, um iPhone custa aí 5 mil, 6 mil, 10 mil, a depender do equipamento. Você apreende, extrai a perícia, extrai os dados e aí não restitui para poder ali sacanear o suposto autor. E aí, digamos que você seja removido da delegacia, o auto de apreensão está em teu nome, tudo em seu nome, e aí, infelizmente, o equipamento sumiu. Você vai ter que dar conta desse equipamento, né? Por que não restituiu tempestivamente? Então, uma consequência prática aqui, a ideia é que você restitua o quanto antes. Vamos lá. E rapidamente, coisas apreendidas sujeito a confisco. A gente vai ver isso na próxima aula, mas já deixa eu adiantar aqui. Houve modificação com a Lei 13.964. Quando diz, deixa eu diminuir aqui, que ficou muito grande minha tela. Pronto. Sem prejuízo do disposto do artigo 120, restituição de coisa apreendida, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do 133, alienação antecipada. Portanto, se for um caso de confisco, se a situação se enquadrar no modo do artigo 91, inciso 2, ou seja, proveito do crime, o juiz não mais precisa aguardar o prazo de 90 dias após o trânsito e julgado da sentença para decretar o perdimento do bem. Ou seja, logo que sobrevém o trânsito e não for o caso de restituição, o juiz já pode determinar o perdimento e a alienação desse bem em leilão público nos termos do 133. Isso vai ficar para a nossa próxima aula. Vai ser confisco alargado e o uso provisório dos bens, que é um tema interessante, deveria colocar junto com o estudo do sequestro, mas ficará num bloco apartado, então vou falar sobre, imediatamente após o sequestro, falaremos sobre esse tema de uso provisório tão importante e de pouca cobrança prática, mas é importante que a gente aborde, até porque isso pode ser cobrado, nunca foi, rapidinho, numa prova discursiva, numa peça processual. Né? Vai dizer que foram sequestrados diversos veículos, né, de luxo, vai trazer na questão a necessidade e o interesse público subjacente, vai dizer que a delegacia está desguarnecida de viaturas policiais, e você, na condição de delegado de polícia, faça a medida adequada. Olha aí, ó. Qual a representação? Representação pelo uso provisório de bem, né, apreendido ou bem sequestrado. Já adianto, é possível o uso provisório tanto de bem apreendido quanto de bem sequestrado, tá? Vamos lá, vamos caminhar.